eu vou falar sobre os corantes alimentícios. Existe uma porção deles, é fácil se confundir, para que você saiba o que usar na hora de usar. Eu vou começar pelo mais popular. No passado, mais popular eram as anelinas, né? A anelina é um corante alimentício líquido. Era muito usado no passado. E por que eu falo no passado? Porque a anelina ela não tem uma performance nada boa em temperatura. E não só em temperatura, ela oxida muito rápido. O que isso significa na prática? Você pode tingir de uma cor e ter uma variação daquela cor ou outra cor, até uma cor completamente diferente. Isso acontecia muito na anelina, por exemplo, com o verde e com o vermelho. Então, a pessoa, por exemplo, ia fazer um caramelo vermelho para destacar o vermelho da maçã do amor, né? Ou ia tentar fazer pipoca colorida e acabava tendo uma decepção, porque saía marrom. E acontecia a mesma coisa com o verde, saía um marrom esverdeado, uma coisa desagradável. Então, hoje é muito raro lugares que usam anelina, justamente por esse problema, porque a anelina ela é muito instável, ela resulta num resultado, ela termina num resultado que ele não para de acontecer, porque mesmo que, por exemplo, depois do preparo final esteja da cor que você queria, só com o tempo, com o passar das horas, ela continua oxidando. Hora mais, né? Se a receita tiver um meio mais, uma prevalência menos oleosa, hora menos, mas ela não fixa a cor. Então a anelina já foi muito usada no passado, porque não tinha outra opção, mas hoje em dia existem uma série de opções. A anelina, embora exista, praticamente caiu em desuso, ok? Meu nome é Marcos Ocolaro, eu sou da London Amazing Cakes, uma confeitaria de Londres, especializada em bolo de festa europeu. Sem falar agora dos corantes completamente naturais, que você pode, por exemplo, dar cor com açafrão, você pode dar cor com curcuma, você pode dar cor com páprica, mas não são cores puras, são cores facilmente, que sofrem muita alteração, são cores que progridem, ou seja, ela sofre oxidação. Então, muitas vezes na confeitaria, e muitas vezes por escolha do próprio confeiteiro, ou cozinheiro, dona de casa, amador, seja quem for, a pessoa quer uma cor específica, do começo até o final, enquanto aquele produto vai ser consumido. Então, para isso, nós temos os corantes que passaram por um processo de industrialização. Esses sim vão poder oferecer para a gente de acordo com o uso, né, você usando ele da forma adequada, seguindo a instrução do fabricante, esse sim vai poder te dar o resultado na cor desejada. Agora eu vou falar sobre o corante em gel. O corante em gel se popularizou muito nos últimos 10 anos, de modo geral, né, não só no Brasil, por todo o planeta. Ele se popularizou muito. Antes, corante em gel era uma coisa restrita a padarias de um porte maior, a confeitarias com um afinamento de produção, com um requinte de produção mais preciso, mas hoje em dia não. Você encontra o corante em gel na prateleira do supermercado. O que é o corante em gel? O corante em gel, ele é um corante à base de água, ele é emulsionado e espessado com agentes diversos, né? Xantana, amido de milho, tem uma série deles, vai do fabricante. E depois, ele, nessa concentração, a partir disso, ele libera a cor. Você pode usar o corante em gel em muitos preparos. Realmente ele assim, é o mais versátil, é o mais universal deles. E você tem dois tipos. O corante em gel para preparos que não vão passar por muito calor. Entenda, muito calor é até 80, 90 graus. Muitas vezes o fabricante diz que ele aguenta até 120 graus, mas não é bom confiar, tá? Preparos de calor brando, o corante em gel não resistente a calor vai bem.
e o corante em gel resistente a calor, e aí sim, já para bolos, para biscoitos, ele vai conseguir performar no forno de uma maneira satisfatória. Mesmo sendo franco aqui com vocês, independente da qualidade do corante em gel, o corante em gel, depois que passa de 160 graus, quanto mais tempo de forno, mais diferente vai ficar da cor esperada. Então, de que forma? Eu costumo dizer o seguinte: sabe aquele vermelho antigo? Sabe aquele rosa antigo? Sabe aquele azul antigo? A gente sabe que tipo de cor está falando. É de alguma coisa azul que ficou guardada há muito tempo, de alguma coisa vermelha que ficou guardada há muito tempo, alguma coisa rosa que ficou guardada há muito tempo. Então, você tem a cor, mas você tem aquela velatura que o próprio tempo dá, né? Que seria aquela amadurecida, vamos colocar assim, né? Ou aquela pseudo desbotada, com uma certa escurecida. É o que acontece com o corante em gel quando ele é submetido a temperaturas acima de 160 graus. Então, se você quer um corante que mesmo depois dessa temperatura não vá sofrer alteração, então não é o gel que você deve usar. Completando aqui sobre a explicação do corante em gel, você pode e deve usar na maioria dos preparos. Os preparos de cremes, os preparos das espumas, por exemplo, como a espuma de chantilly, né? Como o chantilly, que é um preparo a partir do método de espumação do creme de leite. Ele não deixa de ser uma espuma, ok? O corante em gel para massas de bolo, as massas mais delicadas, que assam mais rápido, mesmo em temperatura de 180 graus, a gente sabe que as massas mais delicadas, elas podem ser assadas a 170 graus, você não precisa elevar até 180, que seria, em tese, o ponto de caramelização do açúcar. Você pode manter brando as massas delicadas, por exemplo, como a do pão de ló. Então, se você usar um corante em gel na massa de pão de ló e quer aquela cor viva, perfeito. Assa ela a 170 graus. Vai ficar mais tempo no forno, mas a cor vai ficar estável. Ou, por exemplo, quando você tinge o merengue para fazer um macarrão de uma cor específica, você pode fazer isso numa boa, porque o macarrão, dependendo da receita, do método, do forno, do ambiente, ele vai ser assado entre 130 e 140 graus, né? Não menos que 130, não mais que 140. Então, perfeito, ele vai respeitar a capacidade de performance do corante e vai te entregar uma cor viva, ok? A mesma coisa quando você vai fazer suspiros, quando você vai fazer pavlovas ou quando você vai assar qualquer merengue. Quando você vai fazer o suspiro, a mesma coisa, o forno, na minha técnica de fazer suspiro, eu nunca, em hipótese nenhuma, passo de 120 graus. É de 90 a 120 graus. E ainda num forno ventilado, com a porta entreaberta, se ele não for de convecção. Você vai ficar mais tempo com o produto dentro do forno, mas você vai ter a certeza que ele vai assar com perfeição. No caso do merengue, sem rachar muito, sem produzir vapor a ponto de criar explosão no merengue. Ele vai conseguir secar com calma, né? Eu costumo dizer que as pavlovas e os suspiros, eles não são assados, eles são secos, né? A gente não pode considerar que 90 graus é temperatura para assar alguma coisa. É temperatura para cozinhar, mas não para assar. Então, eu costumo dizer que eles são secos. Você coloca no forno para secar. E aí você tem que dar tempo. Isso não pode ser feito de imediato, senão você vai ter problema. Essa dobradinha de vídeos sobre aromas, né, sobre essências que dão aroma e sabor, e sobre cor, né, sobre os corantes alimentícios, ela é uma herança, algo de pai para filho, porque concentrado dessa forma é difícil achar essas explicações e, poxa, ninguém merece, depois de ter feito todo o processo correto, ter seguido toda a receita ao pé da letra, a pessoa às vezes ou estragar o preparo ou não atingir a sua perfeição por conta de ter usado a essência inadequada ou o corante inadequado. Então, agora nós vamos falar
sobre os corantes líquidos, que é igualmente popular. Tem qualquer prateleira de um supermercado um pouco maior, um pouco melhor, você vai encontrar corante líquido. E no que você vai usar? Você vai usar no preparo de cremes, no preparo de caldas, no preparo de doces gelados, no preparo de qualquer processo que não vai ultrapassar a barreira dos 80, 90 graus. Porque o corante líquido não performa bem em alta temperatura. O corante líquido, ele performa bem em temperaturas brandas, né? Temperaturas que chegam até a casa dos 90 graus, ou para preparos que não requer aquecimento. O corante líquido é perfeito para isso. Claro, você vai escolher uma marca cuja concentração seja forte, porque senão você vai ter que colocar muito. E se você colocar muito, dependendo da receita, você está colocando muita água. Então você pode correr o risco de colorir, mas também de estragar o teu ponto. Então sempre fica atento. Corante, para ser bom, qualquer um deles, ele precisa ter uma capacidade boa de tingimento. Ele precisa de concentração. Eu costumo dar 2 dicas. Corante em gel, normalmente aquele potinho que parece um potinho de tinta guache com a tampinha de rosca, tá? Normalmente corante em gel vem nesse tipo de potinho. Se você abriu e viu o fundo, esquece, muda a marca, tá? E a mesma coisa o corante em líquido. Corante em líquido, normalmente o pote é transparente, a bisnaga é transparente. Se você abriu e viu o fundo, esquece, é água tingida. Então, sempre faz esse teste. O bom corante em gel, você vê que ele é gel, mas você não consegue ver o fundo do pote. Tá? E o corante em líquido, a mesma coisa. É fechado, o líquido tem que ser fechado. Ele não pode ter transparência, porque senão você vai ter que usar muito. Usando muito, além de estar desperdiçando dinheiro, você vai estar colocando água no teu preparo, e muitas vezes o teu preparo não tolera uma quantidade mínima, que é justamente aquele gap, aquele espaço que você tem para negociar ali com a receita para dar cor nela quando você quer. Ok? Falamos agora. Agora o meu favorito, os corantes em pó. Por que são meus favoritos? Porque o corante em pó ele é versátil, ele performa muito bem em altas temperaturas. Quando eu falo de alta temperatura, é alta temperatura para valer. Quando você vai fazer pães, quando você vai fazer massas, cujo a temperatura do processo, seja ele qual for, vai ser superior a 200 graus. Aí você vai ter que usar o corante em pó. E quando você está fazendo algum preparo que você não pode em hipótese nenhuma, depois de ter atingido o ponto, usar água. Como, por exemplo, o caramelo. Você deu ponto no caramelo, acabou. Você não pode jogar água de novo ali, entendeu? Você vai ter que refazer esse processo. Dificilmente você vai conseguir recuperar. Então, no caso do caramelo, o pó é a melhor opção. Por quê? O caramelo é uma coisa cuja a temperatura é elevada, correto? Se você for fazer um caramelo colorido, você não vai ter que trabalhar ele em temperaturas tão elevadas, porque você não vai querer que ele mude de cor. Você vai fazer com açúcar refinado de mesa, vai respeitar um espectro de temperatura mais baixo, porque você não quer que ele fique com aquela cor de mel. Você vai parar enquanto ele está transparente, mas é uma janela pequena, sabendo que quando você desliga a fonte de calor do caramelo, ele continua aquecendo por um tempo, porque ele tem uma capacidade de retenção de calor muito boa. Então o corante em pó é o melhor. Ele não vai alterar nem com a temperatura, e ele não vai alterar o resultado final no termo de ponto de liga que você quer dar para esse caramelo. E ele pode ser usado e deve ser usado quando você está fazendo o preparo de massas, como, por exemplo, os brioches coloridos, né? Teve uma época, eu acho que ainda hoje é meio que moda na mesa de café da manhã, ou num brunch, ou num café da tarde, você ter brioches na cor espinafre, brioches na cor beterraba, brioches na cor de cenoura. A gente sabe muito bem que um pão de espinafre, ele não vai ficar verde vivo, e um pão de cenoura não vai ficar laranja vivo, e um pão de beterraba, menos ainda. Então
Então você faz a receita com a beterraba, faz a receita com a cenoura e faz com o espinafre, mas você acentua, você dá uma ajuda para a receita com o corante em pó. O corante em pó, ele tem só uma questão, ele é mais difícil de se misturar. Então, normalmente, quando eu uso, eu não concentro, quando eu vou acrescentar, não concentro no mesmo lugar. Eu disperso esse corante, diferente do corante em líquido, que tem uma capacidade de mistura muito boa, muito rápida. Então o corante em pó tem essa questão. Então você ajuda, você polvilha ele, como você faz com o sal, né? Normalmente, né, você polvilha o sal. Você não vai colocar um shot de sal, ao menos que você está repetindo aquela receita N vezes, tem certeza, já sabe o ponto. Normalmente você joga, polvilha, experimenta. Então é esse tipo de critério que eu uso para o corante em pó, né? Porque de acordo com a marca, uma cor, um tom de cor e uma capacidade de coloração, né? De oferecer coloração. É muito importante que você entenda isso, e para entender tem que ir aos poucos. Aí você vai adquirindo experiência, ok? Sabendo que o corante em pó, por ele ser versátil, ele vai desde os preparos frios até os preparos super quentes. Agora eu vou falar sobre um corante que quase ninguém conhece, mas é um corante que pode ser muito usado, porque ele tem uma função dupla. O dióxido de titânio. O dióxido de titânio é um corante em pó que você vai usar para fazer o super branco. Quando você quer, por exemplo, um macarrão super branco, é o único corante capaz de te dar isso. Quando você quer, por exemplo, uma calda fondant super branca, você vai para o dióxido de titânio. Sempre que você quiser algo super branco, o único corante que vai te dar isso é o dióxido de titânio. O dióxido de titânio ele tem uma performance muito boa em preparações quentes, e o dióxido de titânio ele faz uma outra coisa. Às vezes você quer tons mais claros daquela cor a partir do branco. Então eu tenho um verde que eu quero fragmentar esse verde em tons mais claros. O dióxido de titânio é muito bom para fazer isso. Você vai usar pouco em relação ao gel branco ou ao líquido, o corante líquido branco, você vai usar pouco, vai conseguir bons resultados. E o melhor, o dióxido de titânio, como produto final, ele te entrega qualquer cor além do branco vívida. A cor tem mais presença, ela ganha um destaque, como se ela tivesse recebido, por exemplo, quando a gente está falando de linguagem de impressão gráfica, às vezes você quer destacar alguma coisa, você pede uma reserva de algum material, normalmente feito de vernizes específicos de produção gráfica. O titânio seria como se fosse uma reserva, ele fixa melhor a cor original do produto e ele abre mais o tom. É um corante difícil de ser trabalhado, você precisa necessariamente ler muito bem as instruções do fabricante e aplicá-lo da maneira certa. E a maneira certa dele não é para tudo. Como eu falei, normalmente são caudas que necessitam de muita brancura, ou quando você quer clarear uma cor. Família de corantes muito útil, pouquíssimo conhecido de forma geral, mas muito útil. Muitas vezes a pessoa perde preparos inteiros quando está trabalhando com chocolate por usar o corante em gel. Porque o corante em gel, ele vai tingir sim o seu chocolate, mas ele vai tingir o seu chocolate até o ponto de uma cor não tão forte, não tão viva. Se você quiser um chocolate vermelho puro, amarelo puro, não é com corante em gel que você vai conseguir. E quando você usa o corante em gel, você altera a performance do chocolate, mesmo quando você usa pouco. Claro, quando você usa pouco, você altera pouco. O resultado final fica imperceptível. Agora, se você usar muito, você vai ter problema. Então, por exemplo, quando a gente usa isso, cada vez ficou mais famoso, e tem aqui a receita
a receita, o pulo do gato, tudo esmiuçado para vocês, como é de costume, sobre os drips, né? Que é aquele escorrido de chocolate que deixa tudo tão apetitoso, tão bonito. Muito bom. Você usa o corante nesse momento. Só que usando o chocolate branco, você vai conseguir um rosa claro, até um rosa intermediário, um azul claro, até um azul intermediário, um verde claro, até um verde intermediário. Se você quer um drip rosa vivo, não é com corante gel que você vai fazer, e muito menos com líquido. Gente, chocolate não aceita corante líquido, tá bom? Tem que ser corante gel, ou corante pó, ou o corante específico para chocolate. O corante específico para chocolate, ele só é miscível, ou seja, ele só dilui em meio oleoso. Do contrário, ele não dilui. Ele é perfeito para o chocolate e ele não vai alterar as características principais do chocolate. Quando você vai preparar, por exemplo, bombons, você precisa fazer a temperagem de chocolate, fazer isso da forma certa, resfriar isso de forma certa para que o seu bombom tenha resistência, tenha brilho, para que na hora de morder ocorra aquele pequeno estaladinho que o chocolate bem temperado, bem preparado possui. E você só vai conseguir isso colorido, né? Se você usar o corante para chocolate e seguir as instruções do fabricante, porque ele vai ter uma capacidade de tintura relativa, algumas marcas mais intensas, outras menos, isso você sabe. Então você segue a orientação do fabricante e faz o teste, lembrando sempre a palavra de ouro, a dica de ouro, a dica que salva vidas da confeitaria é: faça testes com quantidades menores, faça a mesma receita, o mesmo processo, só que quantidades menores, faça testes em tudo. Confeitaria é algo que desanda com muita facilidade. Então, para você não perder, além do tempo, dinheiro jogando os ingredientes ali na lata do lixo, faça testes. Nós vamos falar do corante em spray. Ele já vem pronto para uso, ele está em spray, mas é um corante só para finalização. Eu, particularmente, não gosto de usar. Por que eu não gosto de usar? Porque é uma forma muito primária e uma forma muito pouco elaborada de você dar cor em alguma coisa. Porque ele literalmente é um espirro de um líquido que foi tingido, que normalmente dá reação com o produto, né? Produtos delicados, por exemplo, como um creme de confeiteiro, se você tentar tingi-lo, né, só aquela onde o olho vê, o corante em spray é para isso. Ele vai tingir onde o olho vê, né? Então, às vezes você está trabalhando no pão doce e fez, por exemplo, na parte central, um trabalho com bico, com creme de confeiteiros, quer dar alguma cor, você usa o corante em spray. Eu, particularmente, prefiro nessa situação você trabalhar com o pó e polvilhar e dar desta forma, lembrar a cor, mas fica a critério. O corante em spray é um corante de finalização, ele já vai pronto para usar e você usa pouco antes de despachar, de liberar, de consumir aquele doce, aquele preparo. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, eu tenho recebido cada vez mais inscritos e cada vez mais comentários. É algo que deixa a gente aqui muito feliz. Então, não esquece, dá seu like, se inscreve, deixa seu comentário. A sua dúvida pode ser a dúvida de outro. Então, não pensa duas vezes, gasta um tempinho, deixa a sua pergunta. A gente vai responder super rápido. Nunca fica pergunta sem resposta e sempre num tempo bem rápido. Então, deixa aqui sua pergunta. Isso, essa interatividade, ajuda o nosso canal crescer. E tudo que faz o nosso canal crescer dá também estímulo para que o canal continue aberto e produzindo conteúdo para vocês. Muito obrigado!